Bom dia a todas as queridas irmãs, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com todas nós neste dia, amém? Nós vamos agora ao quinto e último tópico da nossa lição dessa semana, que tem o tema circuncisão e batismo verdadeiros. E a primeira pergunta diz o seguinte: de acordo com Paulo, que tipo de circuncisão ou batismo é de fato válido? E quando o batismo é válido? Aqui quando fala sobre circuncisão, é que os judeus, eles tinham esse costume de circuncidar todo o menino depois de alguns dias de nascido, para que ele fosse considerado parte, para que ele fosse considerado judeu, membro do corpo de Cristo. E se um adulto viesse a se converter, ele também tinha que ser circuncidado. Mas aqui fala que lá no texto de Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 27, diz que a circuncisão tem valor se obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos princípios da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Olha que interessante. E o Marcos, capítulo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, então se eu crer e for batizado eu estou salva? Se eu estou circuncidado, sou salvo? Vamos ver o que o pensamento inspirado diz, explicando isso daqui, se realmente o batismo ou a circuncisão, quando o batismo ou a circuncisão é válido? Vamos lá. João capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E é a graça de Cristo que dá vida à alma. O batismo, presta atenção nesse pensamento inspirado, o batismo separado de Cristo como qualquer outro serviço, e aqui se referindo à circuncisão, é uma formalidade sem valor. Ou seja, não adianta ser batizado se você não obedece. Não adianta ser batizado se você não faz de todo o seu coração. Não adianta a obediência, ou a circuncisão, ou a lei, se aquilo é apenas o exterior para mostrar que você faz, não é feito de coração. Agora a pergunta B diz: quem é um verdadeiro judeu ou cristão aos olhos de Deus, em contraste com a nação judaica nos dias de Cristo? E aí eu quero ler aqui o pensamento inspirado. Aqui fala que os judeus, a nação judaica, eles representavam a si mesmo como um povo que era especial, um povo separado, um povo fiel, um povo favorecido por Deus, Mas quando Cristo apresentou a religião deles como uma religião vazia da fé que salva, eles ficaram escandalizados, porque para eles era uma combinação de doutrinas que não fazia sentido, porque a doutrina deles era uma doutrina seca, uma doutrina dura, uma doutrina legalista, misturada com sacrifícios, com ofertas. E eram muito cuidadosos em praticar a circuncisão, mas eles não ensinavam a necessidade de se ter um coração puro. Eles exaltavam os mandamentos de Deus em palavras, mas recusavam-se a exaltá-los na prática. E essa religião era uma pedra de tropeço para os homens. Agora presta atenção. Quando aceitamos a Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos comprometemos a servir a Deus, o Pai, a Cristo e ao Espírito Santo, os três dignatários de poderes do céu. Eles nos darão toda a capacidade, desde que cumpramos os votos do batismo. Agora, quando a gente não cumpre, e aí não recebemos essa capacidade, esse poder, e os votos que a gente faz com Cristo, com Deus Pai, com Jesus, o Filho e o Espírito Santo, é que Ele nos dará a capacidade de sairmos do meio deles, de apartarmos e não tocar em nada que for imundo. Quando somos fiéis a nossos votos, Ele diz: eu vos receberei.
Será que nós estamos mesmo sendo fiéis aos votos que fizemos no batismo? Será que diariamente nós temos nos apartados do mal com a ajuda de Deus? Do que adianta nós sermos professos cristãos e não cristãos verdadeiros? O meu desejo é que durante toda essa semana tenhamos aprendido que Deus, Ele pedirá conta de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, de tudo aquilo que nós estamos tendo oportunidade de conhecer e praticar. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e que possamos a cada dia renovar o nosso pacto de comunhão com Deus, nosso voto que fizemos lá no batismo. E se você ainda não fez esse voto com Deus de forma a mostrar ao mundo que você é uma pessoa diferente, pense nisso. Faça antes que seja tarde demais. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê amanhã para a recapitulação da nossa lição desta semana. Até lá.